Olá, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco. Estamos juntos para mais um devocional do livro de Salmos e vamos estar refletindo hoje no Salmo 32. E o Salmo 32 traz um tema interessantíssimo que diz: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Esse Salmo 32 que vamos ler em instantes foi escrito pelo rei Davi e é um salmo que consiste numa oração. A oração feita por este homem, por este rei, o rei Davi, em que ele já deixava claro a felicidade de quem se chegava diante de Deus para confessar os seus pecados e com isso limpar a sua alma da culpa, do peso de encobrir, de encobertar um pecado e com isso ter o seu relacionamento com o Pai obstruído, rompido. Mas aquele que confessa, e ele, sim, um homem que foi chamado pelas Escrituras, pelo próprio Deus, o homem segundo o coração de Deus, não foi perfeito, mas era um homem que amava muito ao Senhor, se derramava na presença do Senhor mesmo quando pecava, confessava sinceramente de todo o coração, dizia: Deus, eu pequei contra o Senhor e eu quero redimir a minha vida, redimir a minha alma, eu confesso ao Senhor. E isso lhe trazia um alívio na alma, um alívio no coração, a ponto de dizer: feliz, bem-aventurado, bem-aventurado aquele cujas transgressões são perdoadas, cujos pecados são apagados, encobertos. Ou seja, a felicidade de tirar um peso das costas, um peso da alma, o peso da culpa, na certeza de que, fazendo uma confissão sincera: Senhor, eu errei, eu pequei, perdoa-me, e na certeza de que Deus perdoa, cobre, aplaca e limpa a consciência, o coração, a mente, a alma de quem admite seu pecado, seu erro diante do Senhor e o confessa. Davi chama este homem, esta mulher, esta pessoa, toda pessoa que confessa sinceramente os seus pecados diante do Senhor, de bem-aventurado, feliz. Feliz aquele que confessa os seus pecados, aquele quem Deus perdoa dos seus pecados. Vamos ler esse belíssimo salmo que ele fala por si só, mas vamos tecer algumas considerações sobre ele. Acompanhe comigo o Salmo 32, Salmo de Davi, e que diz: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Aqui Davi dizendo: enquanto eu, naquele tempo em que eu ocultava, meu corpo definhava de tanto gemer. O peso, a consciência lhe acusando, a voz do Espírito dizendo: filho meu, isso está errado, filho meu, arrependa-se, confessa. E Davi dizendo: enquanto eu não confessava, enquanto eu encobria, meu corpo definhava, eu sofria com isso. E aí ele segue nesse sentido: pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. A mão, a voz, a consciência
E ele continua dizendo: minha força foi se esgotando como em tempo de seca, como num deserto em que o corpo exposto naquele calor escaldante, dizendo assim: o meu corpo definhava como em tempo de seca, como estando num deserto, numa estiagem em que acaba sendo insuportável o calor escaldante. E ele compara isso naquele momento em que não confessava o seu pecado. Isso para a minha vida, para a sua vida, para qualquer um de nós que já andamos com Deus, em que temos o Espírito dele habitando nossas vidas, e por um ato de vacilo, um olhar nosso que se desvia do alto de Deus para as coisas à nossa volta, coisas pecaminosas, luxúria, mentira, arrogância, orgulho, quando desviamos o nosso foco da bondade de Deus, do amor de Deus, da vontade dele para as nossas vidas, e passamos a ter um anelo, assim, um coração inclinado para as coisas pecaminosas, nossas forças se esvaem. Ele continua no verso 5: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E aí ele já tem a certeza: e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Ou seja, quando ele confessa, não encobre: Deus, eu pequei, eu fiz isso. Pensa na ocasião, tanto quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, lá em 2 Samuel 11:12, em que ele foi confrontado ao ter adulterado, ao dormir com a mulher de Urias, Batseba, e a princípio ele, para encobrir o pecado do adultério, ele comete o homicídio indiretamente, de uma forma proposital, para que o seu soldado Urias fosse colocado na frente do campo de batalha contra os amonitas e fosse ali assassinado. E Urias foi um homem piedoso e leal ao rei Davi. Ele recebeu uma carta vedada, selada, que trazia a ordem para que Joabe colocasse Urias na frente do campo de batalha, e para que ele fosse justamente morto. E então, com isso, ele tentando encobrir de uma forma, não, Davi tentando encobrir esse seu pecado, mas ele, quando confrontado pelo profeta, ou seja, o Espírito usando o profeta, ali ele poderia, na autoridade que tinha, de dar cabo da vida do profeta, mas não. Ele confessa, ele diz: eu pequei. Poderia ter sido este incidente que moveu Davi a fazer este salmo. O Salmo 51 é certeza, o salmo da confissão de Davi, quando ele adulterou com Batseba. Mas aqui, em outras circunstâncias, pense você, eu, em que momentos em que vacilamos diante de Deus e que temos, como outras promessas, como em Provérbios, que diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Quem confessa e deixa tem a promessa de alcançar a misericórdia do Senhor. Então Davi sabia disso e ele confessou, e ele segue. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Aqui ele compara as situações de como tempestade. Quando as tempestades da vida sobrevierem sobre nós, quem tiver uma vida entregue
limpa diante de Deus, limpa no sentido de depositar nos seus pés, depositar no seu altar a confissão sincera. Virão momentos difíceis, mas que não seremos abalados pelas circunstâncias. A nossa alma não definhará como tempestades que vêm e não atinge a alma daquele que confessa ao Senhor. Porque, como ele diz, de Deus, tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Aqui o termo pausa, porque era uma oração e até mesmo cantada, usada e principalmente como na celebração anual de todo o povo de Israel, chamado o dia da expiação, o dia da confissão. Esse Salmo 32 ele era lido por todo o povo e eles faziam uma pausa de reflexão, pausa na canção, como vimos em algumas outras. Talvez a sua versão Almeida Corrigida Fiel traz uma pequena expressão chamada Selá, que significa pausa. Verso 8, da parte de Deus, o Espírito usando a boca do profeta salmista: eu o instruirei e o ensinarei no caminho em que você deve seguir. Temos a certeza de que quando nos apresentamos diante de Deus, confessando os nossos pecados, a nossa vida, em contrapartida, temos a promessa de que Deus vai nos instruir e nos ensinar o caminho que devemos seguir, e pela sua palavra, e com essa promessa, toda pessoa que se chega diante de Deus, Deus nos aconselha por meio da sua palavra, usando pessoas, e aqui eu cuidarei de você. Aí ele faz uma seguinte comparação: não sejam como animais, não sejam como o cavalo ou o burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados por freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Ou seja, precisamos ser pessoas vivas, não como animais que precisam de instrumentos para serem freados, domesticados, né? E aí, por fim, muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Quem confia no Senhor, que tem o Senhor como seu Deus, que tem a sua fé depositada nele, na sua palavra, no Espírito que dirige as nossas vidas, é protegido, guardado pelo Senhor. E por fim, um apelo, um chamamento, um convite: alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Essa obra, esse poema, esse salmo termina com este convite, chamando todo o povo de Deus, todas as pessoas: acheguem-se diante do Senhor, alegrem-se, exultem, celebrem diante do Senhor por todas essas promessas, celebrem diante do Senhor pela certeza, a certeza de que, como ele diz, como é feliz quem tem suas transgressões perdoadas, quem tem os seus pecados apagados. Toda pessoa com essa promessa de chegar diante de Deus e confessar: Pai, pequei, eu fiz isso diante do Senhor e estou arrependido. Arrependimento este que, como que o desejo do meu coração, como se nunca eu tivesse feito isso, eu fiz. Me arrependo no pó, na cinza, e isso estou confessando diante do Senhor. Perdoa, Senhor, a minha culpa, perdoa, Senhor, os meus pecados, que eu possa, ó Deus, desfrutar de uma comunhão, de um relacionamento com o Senhor, de uma vida com o Senhor, uma vida limpa, purificada pelo sangue de Jesus Cristo,
que nos limpa e purifica de todo o pecado, nessa certeza de que o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário, ao pagar pela minha dívida, eu posso então desfrutar de uma comunhão, de um relacionamento, de uma intimidade com Ti, Pai, Pai Celeste. Como é feliz quem tem as suas transgressões perdoadas, seus pecados apagados. Certamente que todo pecado traz consequências. Temos a certeza do perdão imediato, limpeza de culpa, mas isso não significa que não soframos as suas consequências, mas ainda assim, na alegria de ter um relacionamento restaurado, reconstruído, religado com o nosso Pai Celeste. E aí pode vir as tormentas, pode vir a dificuldade, mas uma vida entregue ao Senhor, com integridade, com inteireza, com retidão, com justiça, poder desfrutar da felicidade, da bem-aventurança, do perdão de Deus sobre nossas vidas. Esse salmo belíssimo, um salmo de confissão, um salmo de apelo para que nos acheguemos diante de Deus e, por fim, um convite a celebrar toda esta obra que Deus faz na vida de todo aquele, de toda pessoa que chega-se diante dele e suplicando por restauração, por revitalidade, por vida, vida em Cristo, vida com Deus. Feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas. Pai querido, eterno Deus, obrigado, Senhor, por este belíssimo salmo que nos convida, nos atrai para Ti, de um modo que a todo momento tenhamos a disposição e a preocupação de ter a nossa vida limpa diante do Senhor ao confessarmos os nossos pecados, os nossos delitos, a nossa injustiça diante do Senhor, na certeza de que o Senhor perdoa, purifica, restaura o nosso relacionamento com o Senhor. Obrigado, Pai, pelas Tuas preciosas promessas e sabendo de que são firmes as Suas promessas, podemos nos alegrar, celebrar, exultar na beleza da Sua santidade, ó Pai, na beleza das Tuas promessas de nos proteger, de nos levantar, reerguer para Ti. Pai, como disse o Teu filho Davi, feliz, alegre, bem-aventurado quem tem os pecados perdoados por Ti. Obrigado, Pai, pela certeza da Tua promessa sobre nossas vidas, ó Deus. Que neste momento em que falo com o Senhor em oração, quem tem, Senhor, pecados a confessar, que receba, Senhor, esse convite, não por mim, mas pelo Teu Espírito, ó Deus, para se apresentar diante do Senhor em oração e dizer: Deus, eu pequei, perdoa-me, Senhor, e poder desfrutar da certeza do Teu perdão, a felicidade de ter a alma limpa, liberta da culpa do pecado, ó Deus, e fazendo tudo isso não em qualquer outro nome que senão o nome de Jesus, o nome de Jesus que purifica e perdoa de todo pecado. Pai, assim eu oro em intercessão por mim mesmo e por todo aquele que necessita da Tua proteção, necessita, Senhor, de se manter em relacionamento contínuo com o Senhor. Eu oro e suplico em nome de Jesus. Meu querido e minha querida, como é feliz quem tem suas transgressões perdoadas, seus pecados apagados. Desfrute dessa bem-aventurança, dessa felicidade no Senhor.